Então, vamos passar a palavra à Silvia. Fica à vontade, Silvia. É nossa companheira, não há necessidade da apresentação. Então, boa noite a todos vocês. Quando comentaram comigo se eu podia fazer, né, essa pequena reflexão a respeito do último item, né, os dois últimos itens do capítulo 8º, eu fui ler o capítulo todo, porque eu achei uma lição muito difícil, né? Aquela lição em que ele fala que é bem-aventurado aquele que tem a visão, né? Que não tem a visão, né? E eu não estava entendendo muito bem aquilo. Aí eu fui procurar ler todo o Evangelho, todo o capítulo. E lendo todo o capítulo, a gente percebe que Kardec, ele organizou esse capítulo da seguinte maneira. Ele pegou essa frase: bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Essa frase Jesus falou no Sermão lá do Monte, Sermão da Montanha, né? Ele falou isso. E a gente sabe que quando Jesus falou esse sermão, quando ele falou essa maravilha que é esse Sermão da Montanha, ele queria mostrar, ele queria trazer para a gente toda a necessidade de nós modificarmos o nosso interior, né? Modificarmos a nossa maneira de enxergarmos a vida. Eu falo nós porque certamente estávamos lá na época de Jesus, né? Porque nós somos reencarnacionistas. Nós espíritas acreditamos que tivemos muitas vidas e com certeza estávamos na época de Jesus, né? E estávamos lá não seguindo Jesus. Às vezes a gente pensa, é mais certo que estivéssemos lá, né? Jogando pedras, né? Sendo contrários ao ensinamento de Jesus, do que sermos seguidores de Jesus. Porque se nós tivéssemos sido seguidores de Jesus naquela época, nós estaríamos numa situação muito melhor e talvez não tivéssemos que encarnar aqui, não é? Ou se estivéssemos encarnando aqui, estaríamos em missão e não nessa encarnação de expiação e prova que quase a grande maioria de nós estamos passando no momento. E a gente sabe que Jesus veio mostrar para a gente a necessidade da mudança de atitude, da mudança de pensamento, de sentimento. Porque até então aquele povo, né, era um povo rude, era um povo que acreditava em Deus, mas naquele Deus que pune. Não naquele Deus amoroso, naquele Deus misericordioso que Jesus veio apresentar para a gente. Jesus veio apresentar isso para a gente e ele veio dizer que a gente tem que tem que ter puro o coração para poder enxergar a Deus, né? E no capítulo inteirinho, o Kardec, ele pega pedaços da vida de Jesus, né? E ele vai explicando, porque Jesus não só fez o Sermão do Monte, não. A sua vida era um verdadeiro ensinamento. Ele não passava sequer um momento em que ele não ensinasse com suas ações. Cada coisa que ele passava pelo caminho e via, ele mostrava ali um ensinamento, né? Então, o primeiro momento do capítulo, ele fala assim, que deixai vir as minhas criancinhas. O que ele estava falando? Ele estava falando que todas as crianças seriam salvas. Não, se a gente prestar bem atenção no que ele falava assim, bem-aventurado, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Não é das criancinhas, por aqueles que se lhes assemelham. Ou seja, aquelas criaturas que têm a pureza que uma criança nos remete. A pureza de coração, a simplicidade, né? Outra coisa que ele falava, que a gente precisa buscar as mãos, a gente tem que buscar a verdadeira pureza, as mãos lavadas. No segundo momento ele fala isso. Ele falava que os fariseus da época, eles davam muita importância para os atos exteriores, né?
lavar as mãos, não comer carne, não aquilo. E ele falava que isso não era importante. Que o mais importante era manter puro o coração. Que era mais importante o que saía da boca do que o que entrava por ela. Porque a boca só fala aquilo que está cheio o coração. Então ele estava explicando para a gente que a gente tinha que ter essa pureza de alma, essa simplicidade de alma. Ele fala também do pecado por pensamento. Ele fala que não basta apenas não fazer o mal. É importante que a gente também consiga limitar o nosso pensamento para que a gente pense o menos mal possível. Evidentemente que Jesus falava do ideal. A gente sabe que a gente não consegue o ideal ainda. A gente tem o modelo, que é Jesus. E a gente está tentando fazer tudo isso, né? Depois, num quarto momento, o Kardec busca aquela passagem de Jesus em que ele fala que se sua mão é motivo de escândalo, arranca. É melhor você entrar na vida sem a mão do que vir com ela e ela ser motivo da sua queda. De novo, quem assiste toda semana percebeu a abordagem, que isso é uma figura muito forte. Jesus não falava para a gente arrancar a mão da gente, né? Mas ele dizia assim, que era preferível a gente às vezes não ter a utilização da mão, dos olhos, dos nossos atributos, se isso for motivo para a nossa queda. Então é isso que ele estava dizendo, que a gente tem que buscar utilizar todos os instrumentos que a gente tem na prática do bem e do amor. E se não for para isso, é melhor que não utilizemos. É nesse sentido que ele está falando. Depois ele acrescenta uma reflexão do apóstolo João. O apóstolo João, gente, a gente sabe que ele era muito amoroso. Ele falava muito de amor. E ele fala de deixar vir as minhas criancinhas dessa forma. Ele fala que a gente tem que ir até Jesus amorosamente, conforme uma criança vai até sua mãe, confiando que a sua mãe lhe trará todo o ensinamento de bom, para a gente crescer, para a gente evoluir na vida. Então Jesus queria dizer isso quando ele fala: bem-aventurado aqueles que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Porque só praticando tudo isso que Jesus falou, a pureza da criança, a humildade, a pureza de pensamento, de ações, né? A verdadeira busca interior do amor, da prática da caridade, a oração foi a reflexão sobre isso, a gente vai conseguir caminhar rumo à perfeição. E a gente só vai conseguir enxergar a Deus quando a gente for perfeito. Quando a gente fala em enxergar a Deus, não é esse Deus homem que a gente imagina, mas é esse Deus, essa energia primeira. É Deus, essa criatura que é o Criador, que nos criou simples e ignorante, mas nos deu todas as capacidades para que nós conseguimos a nossa própria perfeição. Vivenciando cada dia os ensinamentos, para nós os ensinamentos de Jesus, porque para nós aqui do Ocidente, Jesus é o nosso mestre e guia, é o nosso exemplo maior de amor e de caridade, né? Amor, caridade, ou seja, aquele amor doação, aquele amor no seu mais amplo sentido, aquele amor que compreende a criatura e aquele amor que perdoa a criatura, né? E aí a gente já entra no capítulo, na exposição que fala: bem-aventurado aqueles que têm os olhos fechados. Essa frase não é de Jesus, bem-aventurado aqueles que têm os olhos fechados, não está lá no Sermão do Monte. Essa frase foi uma comunicação do cura de Ars, né, que era um cardeal. Ele foi evocado lá na reunião de Kardec, né, na época de Kardec, e ele era uma criatura muito boa, né? Ele era um padre. Ele nasceu no ano de 1786, mais ou menos, se formou padre, né, lá na época, conforme tinha que ser, frequentou lá
os estudos dele para ser padre, e dizem que ele era realmente um discípulo fiel de Jesus. Ele foi levado a servir, né, como padre, numa aldeia muito pequena, né, que tinha muitos pobres. E ele repartia todo o dinheiro da igreja, servindo alimento, medicamento para todas as criaturas daquele vilarejo que ele servia como padre. Ele se chamava Jean-Marie Baptiste, né, esse cura d'Arnes. E ele viveu longamente, ele viveu 73 anos. E sempre nessa bondade absoluta. Ele dormia muito pouco, né? A igreja dele era muito cheia, muito frequentada. As pessoas vinham de muito longe para ouvir ele falar e para buscar a ajuda dele, né? E nessa época que ele foi evocado porque ele tinha essa característica de fazer curas, né? Curas magnéticas. E foi levado até ele uma pessoa, uma jovem, pelo que a gente percebe na leitura, que era cega. E ele fala assim, e ele começa dizendo assim: que posso fazer eu para te tirar a cegueira? Eu só posso fazer aquilo que Deus permitir, ele fala. Mas antes de eu tentar te ajudar nesse sentido, vamos refletir alguma coisa sobre esse problema que você tem, com essa falta de visão sua. Vamos refletir. Eu imagino que ele deva ter falado assim, né? Porque se ele era uma criatura tão boa, ele devia ter um atendimento fraterno, uma conversa muito próxima com as criaturas, com os seus paroquianos, né? Então eu imagino que ele deva ter falado assim com a moça, né? Ele falou assim: veja bem, é muito melhor você pedir, né, que Deus cure a sua alma do que cure a sua cegueira. O que ele quis dizer com isso? Que aquela menina, que aquela moça que se apresentava ali, ela trazia uma deficiência visual, mas que era causada por conta da má utilização que ela tinha feito da faculdade da visão. Que ela estava vivenciando ali uma expiação. Então ela estava vivenciando aquilo que Jesus falou, que é melhor a gente entrar sem a mão na vida do que essa mão ser motivo de queda. Ele dizia isso, porque ele estava tentando mostrar para ela que toda doença que a criatura apresenta é como se fosse um dreno, para drenar essa infecção que ela tinha na sua alma. Vamos dizer assim, todos os defeitos de caráter que a gente tem, todos os vícios que a gente apresenta, são como infecções da nossa alma, do nosso espírito. E as doenças são como se fosse um dreno. A gente sabe que o dreno serve para tirar essa infecção, toda aquela secreção de uma ferida. Então a doença serve para isso, gente. E ele estava explicando isso para a menina. Que ela tentasse se resignar com aquela dificuldade que ela tinha. Porque ela só conseguiria essa drenagem perfeita de todas as suas infecções da alma se ela tivesse uma resignação, se ela aceitasse aquilo como uma lição de vida e não como um castigo divino. Não é? Que ela aceitasse aquela dificuldade que ela estava passando, a privação da visão, que é realmente uma dificuldade, creio eu, que deve ser terrível para quem passa por isso, né? Mas ele fala que ela estava vivendo os últimos momentos da sua provação. Se ela soubesse realmente aproveitar aquele momento, se ela soubesse aceitar com amor no coração, compreendendo que aquilo era necessário para ela, para o seu crescimento espiritual. Porque se talvez ela tivesse vindo com a vista perfeita, talvez de novo ela caísse no mesmo erro. A gente não sabe qual é o erro dela, ele não fala, né? A gente pode supor, né?
Não da moça, mas a gente pode supor que toda criatura que tem uma dificuldade qualquer e ela traz essa dificuldade e Deus permite que assim seja, deve ter uma razão. Porque Deus é justo, mas é misericordioso, né? Então, se a gente vem com uma dificuldade qualquer, é com certeza para o nosso crescimento, né? Então, a gente pode fazer algumas ilações a respeito do problema da moça. Talvez ela tenha utilizado a sua visão para enxergar só o lado negativo da vida. Que ela fosse aquela pessoa que não soubesse aproveitar a sua visão. Ou talvez que ela tivesse tirado a visão de alguém, não é? Às vezes no momento de violência, às vezes por explorar um trabalhador, e ela precisava passar por essa dificuldade. Aí a gente vai refletir um pouco, mas ela tinha mesmo que passar por isso, por essa dificuldade? Não é? O próprio João não fala que o amor cobre uma multidão de pecados? Por que então que ela teria que passar por essa cegueira, né? Aí de novo a gente vai lá em Kardec, na doutrina espírita, e a gente fala assim, a gente pode pagar assim todas as nossas dívidas com amor. E tem muita gente que faz. Ela poderia ter nascido para ajudar as criaturas que não tinham visão, não é? Assim como aquela criatura que aprendeu a escrita do Braille, que passou para as outras pessoas, as pessoas que trabalham nos institutos dos cegos, né? N coisas ela poderia ter feito. Mas existem pessoas, e eu estou falando de mim mesmo, que às vezes só fazer o bem, às vezes não elimina a culpa que a própria pessoa sente. Deus não está condenando ninguém. Deus permite que ela se livre da dificuldade. Mas a própria consciência culpada quer vivenciar na própria carne essa dificuldade. Então a gente pode imaginar que esse é o caso da mocinha, né? E depois ele pede para ela fazer uma outra reflexão. Que ela era verdadeiramente bem-aventurada por não ter a visão. Porque só assim ela poderia entrar dentro de si mesmo e fazer todas essas reflexões. Ela poderia viver a vida mais espiritual do que a vida física. Porque muitas vezes a gente se distrai no nosso cotidiano. E com isso, ele também não está dizendo que ela deva ser masoquista e ficar satisfeita de não ter a vista. Evidentemente que não. Esse não é o nosso papel. Todos nós queremos ter uma vida boa, a gente deve procurar o médico, a gente deve buscar todos as possibilidades de cura que a gente tenha, se a gente tiver uma enfermidade. Mas ele fala para ela que já que até hoje, até aquele momento, não foi possível a cura, que ela se resignasse com aquela dificuldade, que ela se resignasse em não ter a cura e aceitasse essa cegueira como uma viagem para dentro dela mesma, onde ela pudesse se perceber espírito, onde ela pudesse perceber que ela é mais do que o que os seus olhos veem, que os seus olhos enxergam. Então ele pede para ela fazer essa reflexão também, né? E depois ele fala, eu vou ver o que posso fazer por você, né? O que Deus permite. O que ele quis dizer com isso? Se a expiação dela acabou, se ela aprendeu com aquele problema que ela trouxe, certamente ela foi curada. Porque na leitura também não fala se ela foi curada ou não, né? Certamente ela foi curada, porque Deus não permitiria que ela carregasse essa cegueira pelo resto de sua vida, se isso não fosse importante. Se ela já tivesse aprendido a lição, se a sua expiação ou a sua provação já estivesse encerrada, com certeza ela teria de volta a sua visão. Assim como Jesus, guardadas as proporções, eu não estou falando que o cura tivesse a mesma força magnética que Jesus, mas Jesus também curou alguns cegos. Ele não curou todos, mas ele curou alguns.
E quais que ele curou? Aqueles que tinham condição de ser curado, ou seja, aqueles que podiam se libertar daquele karma, daquele determinismo que a lei, né, impôs àquela criatura. E que determinismo é esse? Cada vez que a gente, pelo nosso livre-arbítrio, quer dizer, pela nossa livre decisão, a gente vai contra a lei de Deus, o determinismo nos alcança. Ou seja, a gente vai ter que arcar com as consequências de tudo que a gente fez. O que a gente faz para o outro, a gente faz para a gente também. Se a gente não pagou nessa vida, numa outra com certeza a gente vai ter que consertar, a gente vai ter que se conscientizar que fez errado primeiro, depois a gente vai ter que consertar todo aquele erro que a gente fez. E isso Kardec fala lá no último itemzinho do capítulo, o Kardec nos explica isso. Ele fala assim, que se a gente tem alguma dificuldade, algum problema, alguma enfermidade na nossa vida, e que ela não é fruto do desequilíbrio dessa encarnação, com certeza ela é fruto do desequilíbrio de uma encarnação lá no passado. A gente não sabe qual, se a próxima passada ou se lá atrás há milênios. A gente não sabe. Mas a gente sabe que a gente vai ter que passar por essa fieira, né, da expiação e da prova. Porque a gente foi criado simples e ignorante, sim, né? Mas a gente tem que caminhar com as próprias pernas e as próprias forças, buscando as qualidades do coração, buscando a perfeição a que Deus nos criou para sermos perfeitos e deixou dentro de nós o germen dessa perfeição. E cabe a nós desenvolver isso, né? E a gente só desenvolve isso aqui na encarnação mesmo, na reencarnação, como uma prova, como se a gente estivesse na escola, aprendendo todos os dias, né? A gente aprende a lição na escola todos os dias. Chega lá um dia que a gente vai fazer uma prova, para ver se aprendeu. Se a gente não aprendeu, a gente vai ter que repetir a lição. Não é repetir o ano, gente, é repetir a lição, né? Ou seja, a gente vai repetir quantas vezes for necessário. E será utilizado o instrumento que for necessário para a gente aprender. Então, se eu sou uma criatura que me desviei, errei, não soube utilizar um atributo qualquer que eu tenha, no caso da leitura, a visão, me foi dada a chance de, numa outra vida, corrigir essa dificuldade com amor. Eu não fiz. Me foi dada uma outra chance, de novo, para corrigir com amor. Eu não fiz. Vai chegar um momento que o determinismo, que a lei, vai me obrigar a sentir na própria carne essa dificuldade, para que eu possa valorizar e aí sim compreender a importância de todos os atributos que a gente tem. Então, aí eu compreendi a lição do Kardec, né? do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele falava que ela era bem-aventurada por não ter a visão, e eu achei muito triste. E eu falei, gente, mas que tristeza, né? A gente ser bem-aventurado, a gente tem que sofrer desse tanto para poder ver a Deus, para poder ganhar. Mas não é sofrer, gente, é aprender. E às vezes aprender é difícil. Eu me lembro até hoje, o primeiro dia que eu fui na aula, já faz um belo tempo, que a professora mandou levar o lápis que a gente iria escrever, né? E eu falei para minha mãe, eu não vou na escola hoje, porque a professora falou que vai escrever e eu não sei escrever, então eu não vou, né? Aí a minha mãe disse assim, não, mas você vai para aprender. E eu lembro, gente, que foi difícil. Eu era canhota, né, gente? Eu sou canhota. Mas na minha época não se podia escrever com a mão esquerda. Tinha que ser com a mão direita. E era um sofrimento eterno para mim aprender a escrever. Se primeiro, eu era uma criança assim, que vivia nas árvores, correndo livre, né? Criança do tempo antigo ainda.
E eu ter que ficar sentadinha na sala de aula, ali, 4 horas. A mão era durinha, a mão não tinha lápis de cor, não tinha papel, não tinha nada. Então, eu não tinha habilidade nenhuma com a mão, né? E ter que ficar lá pelejando, a mão ficava doendo. Então, era difícil aprender. Então, fazendo essa analogia, aprender é difícil, às vezes causa algum sofrimento. Mas depois, que maravilha é poder ler, né? Você poder pegar um livro, você poder se instruir. Depois você acha gostoso estar em companhia dos amigos. Você faz amizade, você socializa. Então, tudo isso a gente pode trazer para a nossa vida. O aprendizado, às vezes, é sofrido, mas ele se faz necessário, né? E eu acho que foi assim que o padre sábio, né, o cura Darnes, depois ele foi até canonizado. Ele foi dito o santo cura Darnes, né? Ele foi canonizado pela igreja. E ele fala isso, né? Que na sua sabedoria imensa ele sabia o quanto era difícil aprender, porque ele também sofreu muito para aprender a ser humilde, ele aprendeu muito para aprender a ser caridoso numa época em que a igreja, né, a que ele pertencia, não utilizava isso. Muito pelo contrário, ela vivia da riqueza, né, e esbanjando todos os bens e oprimindo as pessoas pobres. E ele foi contra tudo isso. Deve ter sido um aprendizado muito difícil. Acho que por isso que ele mostrou para a gente que a menina era bem-aventurada, porque ela estava vivendo um momento de aprendizado duro, doloroso, mas que quando ela aprendesse de fato, a sua visão se abriria muito mais do que as outras criaturas, porque ela teria aprendido o valor da visão espiritual, o valor da visão da outra criatura, de enxergar o próximo. Então eu acho que foi nesse sentido que o padre, né, o cura Darnes, trouxe essa narrativa. E o Kardec muito bem nos explicou. Quando a gente estiver passando por alguma dificuldade, gente, vamos analisar, né? Vamos aprender que essa dificuldade é para que a gente possa se melhorar. Ela veio como uma lição e não como um castigo, porque Deus é bom, justo e misericordioso. Se a gente se desvia da lei, a gente vai ter que sofrer as sanções dessa mesma lei. É isso que significa todo esse capítulo, né? Que Jesus veio mostrar para a gente a lei maior, a lei do amor, né? E se a gente se desvia dessa lei do amor, ou se a gente pratica essa lei do amor só de forma exterior, a gente está se afastando da lei e a gente vai sofrer as sanções dessa mesma lei, né? Então eu acho que eu entendi assim, eu compreendi assim, e gostei muito de ter aprendido, me aprofundado, porque eu não sabia quem que era o cura Darnes, eu nunca tinha ouvido falar desse espírito, e gostei muito da vida dele, achei muito interessante e consegui entender essa nova visão. Então a reflexão que eu trouxe para vocês foi essa daí, Valentim. Silvia,